A pergunta que todos estão fazendo: vai faltar arroz? Por que o arroz está tão caro? Nós vamos ter um momento em que nós não teremos o arroz na mesa do brasileiro? Pois bem, o repórter Mardélio Couto fala conosco direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso porque o estado vai ter capacidade de suprir o arroz para todo o Brasil, é isso mesmo? Dispensando a necessidade da importação. Mardélio Couto ao vivo com o secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovanni Feltes. Explica pra gente, Mardélio, boa tarde. Vai faltar arroz no Brasil? Muito boa tarde para você, Travassos, boa tarde para os mineiros que nos acompanham aí no rádio, no AM, FM, para os ouvintes que nos acompanham em todo o Brasil pela plataforma digital. Hoje a gente vem com boas notícias. Segundo aqui a Secretaria de Agricultura, não vai faltar arroz para o brasileiro no que depender aqui do Rio Grande do Sul. Essa boa notícia eu vou deixar o secretário que fala conosco a partir de agora. Secretário Mardélio Couto falando com o senhor aqui de Porto Alegre, lá em Belo Horizonte, o apresentador William Travassos falando com os mineiros. Temos essa boa notícia, então, balanço mais atualizado, a produção deste momento de arroz dá para suprir o país, secretário. Boa tarde. Boa tarde, Mardélio. Boa tarde, William. Boa tarde, ouvintes da Itatiaia. Satisfação de poder conversar com vocês. Definitivamente, ontem nós tivemos uma reunião da Câmara Setorial do Arroz aqui no estado do Rio Grande do Sul. As principais cadeias produtivas estão sendo instadas a se reunirem na secretaria para nós definitivamente discutirmos os efeitos que essa devastadora tragédia trouxe para o Rio Grande do Sul, especialmente na questão do agro. E também, é claro, projetar as próximas iniciativas, né? E na questão do arroz, dá para assegurar de forma muito categórica: nós vamos continuar a produzir 70% da produção nacional, que é o mesmo percentual do ano passado. Até aqui nós temos assegurado de colheita e de projeção, com certeza, nos aproximarmos muito do que produzimos no ano passado. O ano passado colhemos mais de 7.200.000 toneladas de arroz no Rio Grande do Sul. E esse ano devemos chegar muito próximo das 7.200.000 toneladas, mesmo com essa tragédia. Até porque 84% de toda a produção do Rio Grande do Sul, na questão do arroz, havia sido colhido antes dessa tragédia que se abateu sobre o estado do Rio Grande do Sul. E isso nos dá uma certa garantia. A bem da verdade também, perdemos um pouco do ponto de vista da estocagem. Por volta de 40 e poucos mil hectares se perderam também aí. Mas definitivamente aquilo que ainda é possível colher, embora com grandes prejuízos, não deve ser tão devastador os números que não possam fazer com que a gente fique tranquilo. O Brasil não precisa importar arroz, não vai haver aumento de preço por conta desse fato, porque a produção no estado do Rio Grande do Sul vai continuar a abastecer as necessidades do povo gaúcho. Isso significa a segurança alimentar, que nós com certeza temos responsabilidade com ela. William, uma excelente notícia nessa conexão entre Belo Horizonte e a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Queria falar com você, William, que o secretário já está aqui com a escuta da Itatiaia. Fique à vontade para fazer sua pergunta, Travassos. Secretário, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse que o governo deu uma vacilada por não ter importado arroz mais barato da Venezuela. Como é que o senhor interpreta essa fala do presidente quando ele fala sobre essa crise do arroz? Primeiro, eu imagino que talvez falta um pouco de informação. A Venezuela não produz arroz em volume suficiente para abastecer o seu próprio consumo. Eles precisam importar. Então, imaginar importarmos da Venezuela para fazer frente a uma hipotética escassez nas gôndolas dos mercados do Brasil inteiro do produto arroz com qualidade que nós produzimos no Brasil, em especial aqui no Rio Grande do Sul, é algo equivocado, errôneo do ponto de vista da informação. Segundo, nós vamos produzir a mesma quantidade do que foi produzido ano passado, mantendo 70% da produção orizícola do país, portanto dando segurança alimentar. Não há por que importarmos agora. E tradicionalmente há uma certa sazonalidade em períodos onde a produção está sendo colhida e industrializada e abastecendo as gôndolas. Naturalmente é a regra do mercado, aí baixa um pouco de preço. Agora, como nós estamos colhendo, industrializando e logo depois entregando no mercado em volumes mais rigorosos e volumosos, certamente vamos ter baixar um pouco no preço. É natural essa oscilação e com certeza podem ter certeza os mineiros e os brasileiros que ouvem a Itatiaia, tão tradicional e de tanto alcance, de que definitivamente importar arroz é desnecessário, quer seja para abastecer e não ter falta do produto, e segundo,
com certeza é uma falácia de que eles regulariam o preço, porque o preço se regula pelo mercado e como não há falta de abastecimento, naturalmente a gente pode ficar tranquilo com isso, em especial os irmãos mineiros. Joane, eu queria fazer uma pergunta, Mardélio, só porque assim, nós já começamos a receber aqui na Itatiaia ouvintes ligando, né, mandando imagens, dizendo, olha, o arroz aqui 5 quilos a R$42 em alguns mercados. Só acredita que esse movimento do aumento do arroz, ele está muito relacionado à especulação em cima do produto? Eu não tenho a menor dúvida, William. Pode ter certeza que, em constatando-se casos como esse que você traz agora ao público, não pode ser outra a explicação a não ser uma manipulação disso, buscar uma vantagem intempestiva em relação à realidade que a gente está vivenciando hoje. Podem ter certeza que, em se tratando de abastecimento e de produção do Rio Grande do Sul, vamos continuar a garantir a segurança alimentar no quesito arroz, mas também nas outras culturas que o Rio Grande do Sul produz. Mardélio. Pois é, William, então vou só fazer uma pergunta aqui pro secretário importante. O secretário deu boas notícias para o mineiro, dizendo que tem produção, a produção, apesar das perdas, ficando equivalente em relação à produção do ano passado. Ô secretário, a gente tem aqui um braço do governo federal, o ministro extraordinário Paulo Pimenta está aqui, disse que é para ser um processo de interligação entre Brasília, o governo federal e aqui o governo do Rio Grande do Sul. Queria saber do senhor, se o senhor, via o governador, vão mandar esse recado, dizendo, governo federal, já fizemos aqui um levantamento, a situação está tranquila, esse é o recado do Rio Grande do Sul, tem produção, por nós não precisa de importação. Vai ser mandado algum recado, algum ofício, esse balanço também para as autoridades federais? As entidades representativas do setor agro aqui do Rio Grande do Sul já se manifestaram junto ao Ministério, ao MAPA. Nós também da Secretaria, igualmente, através do Instituto Rio Grandense do Arroz, que tem quase um século de experiência, né? E o IRGA também já fez esse comunicado. Na reunião de ontem da Câmara Setorial do Arroz, aqui em Porto Alegre, estavam todos os elos dessa cadeia produtiva importante para o Estado do ponto de vista econômico e social. Também ficou acertado que na reunião de hoje, que deve estar ocorrendo agora em Brasília, da Câmara Setorial do Arroz do Brasil inteiro, os representantes do Estado do Rio Grande do Sul, de entidades e do Estado como um todo, certamente vão verbalizar isso mais uma vez. Não há por que especularmos no preço do arroz na gôndola, não há por que não nos preocuparmos em relação ao desabastecimento, porque o Rio Grande do Sul vai produzir quase que a mesma quantidade que produziu o ano próximo passado, na nossa cultura orizícola de verão, e com certeza com as mesmas qualidades e a sanidade que o produto feito aqui no Rio Grande do Sul tem, por excelência, produzir e entregar aos consumidores. Secretário, qual é o desafio que nós temos hoje para o escoamento da produção de arroz para o país? Primeiro, nós tínhamos dificuldades de um modo geral para outras culturas, entre elas do leite, para a colheita de um modo geral, para encontrarmos mecanismos de mobilidade. Nós estamos aí com grandes dificuldades e desafios a serem superados. Hoje, de um modo geral, embora não chegamos à normalidade, estamos longe dela ainda, mas já encontramos mecanismos, tanto de insumos para a indústria produzir, quanto também para abastecer o mercado gaúcho, nacional e cumprir com os contratos de exportação, que o Rio Grande do Sul exporta muito produto. E eu não tenho a menor dúvida que a gente, pouco a pouco, vai alçando-se a uma condição quase que de normalidade. A Secretaria, pela liderança do governador Eduardo Leite e do vice Gabriel Souza, tem feito medidas no sentido de permitir que nós tenhamos maior fluidez e que esses riscos não se avolumem do ponto de vista de abastecimento das indústrias. Querem um exemplo? Nós ampliamos a possibilidade das cidades que têm o SIM, que portanto poderiam as suas agroindústrias lácteas fazer a comercialização só dentro do seu território, para que elas ampliem o universo de atendimento para buscar novos mercados. Da mesma forma, o governo federal nos permitiu, nessa junção de esforços que me parece procedente, produtiva e adequada, no sentido de que também outros estados pudessem receber produtos lácteos do Rio Grande do Sul, na medida em que houvesse a concordância desses estados. E a maioria dos estados mais populosos, especialmente os nossos vizinhos aqui de Santa Catarina e Paraná, São Paulo, inclusive Minas Gerais, resolveram apoiar essa medida durante 90 dias. Isso tudo vai dando um certo fôlego na corrente de solidariedade que vocês devem estar vendo aí em Minas Gerais e que nós aqui no Rio Grande do Sul sentimos a presença desse calor humano, de homens e mulheres brasileiros que nem nós,
pessoas que reconhecem a importância do estado do Rio Grande do Sul, a sua efervescência, até porque nós temos uma diáspora que certamente deveria ser, quem sabe, traduzida até em programas televisivos. O oeste catarinense, boa parte do Paraná, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Tocantins, Goiás, o Mato Piba, o sul da Bahia, o Piauí, enfim, muitas áreas desses estados se desenvolveram, novas cidades, milhões e milhões de pessoas, fruto do quê? De uma migração, uma corrente migratória de gaúchos que foram para lá plantar e fazer com que o agronegócio no Brasil fosse algo absolutamente invejável. Em 35 anos atrás, nós importávamos alimentos. E agora, nós somos o segundo player, o segundo maior exportador, produtor de alimentos do mundo. E podem ter certeza, vamos ultrapassar aquele que está na nossa frente. Secretário, transmita... Você me permite... Claro, Mardelli, eu tenho mais 2 minutos. Você me permite... Só para a gente encerrar aqui, fazer uma pergunta, para a gente antecipar uma discussão aqui no Itatiaia agora. Ao lado de Minas Gerais, o Rio Grande do Sul está aí no topo da cadeia produtiva de leite. A gente também, para tranquilizar os ouvintes, vai ter aumento de leite, a produção está tranquila, assim como a boa notícia que o senhor deu para arroz, também serve para o setor leiteiro? Esse é um setor que está com grandes desafios, onde os estados têm aumentado, por exemplo, têm buscado a tributação da importação do leite em pó. O meu colega e amigo secretário Tales, lá de Minas Gerais, deve estar enfrentando esses mesmos desafios junto com seus colegas lá na Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. Minas Gerais é o maior produtor de leite do país. Nós estamos entre os maiores. Naturalmente, nós sempre sofremos esses efeitos e esperamos que o Ministério definitivamente tome medidas um pouco mais rigorosas para que nós não tenhamos tanto a invasão de leite em pó aqui, quem sabe até sendo hidratado aqui e vendido em caixinha, né? Isso certamente produz um efeito brutal do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, porque afinal de contas são famílias que ordenham vacas, que produzem com qualidade e com responsabilidade. É um ganho social, mas seria uma perda enorme que nós estamos tendo, além da tragédia que eles estão enfrentando, se nós não tivermos ações mais pró-efetivas em relação a isso por parte da esfera federal. Nós conversamos aqui no Itatiaia agora com o secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovanni Feltes. Giovanni, receba aí o meu fraternal abraço a todo o povo gaúcho, né? Estamos aqui em Minas Gerais de pé à ordem para ajudar os irmãos no que for possível. Conte sempre com esse braço forte da Itatiaia. E muito obrigado pelos esclarecimentos, trazendo tranquilidade à população e mandando um recado direto àqueles que estão especulando, para que a gente acabe com essa especulação e garanta um preço justo na prateleira no arroz, pro arroz que o brasileiro está procurando. Muito obrigado pela gentileza da entrevista, secretário. Quem agradece sou eu, Travassos, a você e aos milhões de ouvintes da tradicional Itatiaia de Minas Gerais. Obrigado aos irmãos das Minas Gerais, que tão fortemente têm protagonismo nesse país e importância. Um abraço fraterno e o nosso reconhecimento de irmãos brasileiros que somos. A humanidade afloresceu e tomara que ela continue. Um abraço a todos vocês e muito obrigado.